A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a vitória de Cristo sobre a besta. Um pouco da humanidade que restou das pragas proferidas por Deus com os 7 selos do livro selado, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, os poucos adoradores da besta terão sua sentença final, a morte, primeiramente a morte física e depois, no julgamento final, a morte espiritual, onde o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, ou no lago ardente de enxofre. Então veja que eles vão ser lançados vivos, eles que vão inaugurar o inferno. O inferno ainda não foi inaugurado, ele vai ser inaugurado com o falso profeta e o anticristo, eles vão ser jogados vivos. Esta é a última tentativa de Deus para com os últimos homens ímpios que restaram e conseguiram ficar vivos. Então, esses serão os últimos homens que Deus vai ver se eles se arrependam dos seus pecados. Depois de todas essas últimas pragas que aconteceu, Deus ainda deu uma outra oportunidade para que eles se arrependam, porque outros já estão separados. Por exemplo, aqueles que passaram pelo arrebatamento já vão estar com Cristo e vão ser sacerdotes e reis. Os 144 mil judeus escolhidos serão a comitiva de Deus, Os mártires também, e aqueles que não negaram a Jesus, e negaram a besta, ou o número da besta. Esses também vão estar lá, que morreram, Em nome de Jesus, esses também estarão lá no milênio. E os poucos remanescentes que ficaram vivos, seres humanos ainda vivos, vão também reinar no milênio, tá? Então, esses serão os que vão ficar lá junto com Cristo no milênio, que é um próximo assunto que nós vamos ainda comentar com vocês. Hoje nós vamos falar do juízo final dos ímpios que ficaram vivos. Então vamos ver aqueles que ficaram vivos, que passaram por todas aquelas tribulações, vamos ver o que vai acontecer com eles agora. Apocalipse 19:11 diz assim: E vi o céu aberto, e vi um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O cavalo branco representa a vitória. Fiel e verdadeiro descreve Jesus Cristo como vitorioso, com a vitória final na peleja que estava por vir, que serve apenas para deixar claro àqueles que habitam na terra que foi visto pelos olhos da fé em sua cruz e ressurreição. O seu julgamento, a tribulação e a lei não é no campo de batalha, mas sim espiritual. Ele conduz um conflito espiritual e não militar. Apocalipse 11:12, Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Os olhos como chamas de fogo se comparam com a descrição de Cristo glorificado, descrito lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 14. E a sua cabeça, e cabelos eram brancos como a lã e branco como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Muitos diademas indicam que Cristo é mais poderoso do que Satanás ou a besta. Ele é representado por uma coroa cheia de pedras preciosas. Quer dizer, Jesus estava representando uma coroa cheia de pedras preciosas. Nesse escrito, onde ninguém sabia, representa a plenitude de Deus, a plenitude da pessoa de Jesus Cristo, que está além da compreensão humana. Na sociedade antiga, um nome era mais do que um título. Ele revelava o caráter de uma pessoa. Na expressão ninguém sabia, senão ele mesmo, parece que existem partes do caráter do eterno e iluminado Deus, que apenas ele próprio conhece. Embora Cristo fosse receber esses
assuntos, né, em sua segunda vinda. Então ele pode revelar, né, esses assuntos também, vão receber e revelar esses assuntos na segunda vida, quer dizer, no milênio. Apocalipse 19, 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Uma veste salpicada de sangue pode representar-se, né, referir-se e representar a morte redentora de Cristo na cruz do Calvário. Ou também pode representar seu pisar no lagar de vinho no furor da ira de Deus. Está lá em Apocalipse 14, no versículo 19 e 20, que nós já dissemos antes. Ou nas duas hipóteses. Tá? A palavra de Deus não pode ser um nome que ninguém conhece, a não ser Cristo, onde seu nome é revelado por João. João já revelou o nome de Cristo. Né? Lá João 1,14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Apocalipse 19, 14. E saíram os exércitos que há dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Os exércitos que há nos céus podem ser legiões de anjos. Não descreve esses anjos no livro de Apocalipse, mas fala deles que estão com o Senhor na sua vinda no arrebatamento. Então, esses anjos podem ser os mesmos que vão estar vindo com Cristo no seu arrebatamento, quando ele vir buscar a igreja. Pode ser representado por eles. Tá? Cavalos brancos representam o símbolo da vitória, sendo que eles serão vitoriosos sobre a besta. Quer dizer, esses cavaleiros estavam em cavalos brancos porque eles eram vitoriosos sobre a besta. Né? Vestidos de linho fino, igualando-se como as vestes de Jesus Cristo na bodas do Cordeiro. Então está lá em Apocalipse 19, 8, quando ele fala que vai estar de vestes brancas, né? As vestes de linho puro. Né? Então esses anjos também estão vestidos de linho puro. Nesta etapa, Jesus Cristo se prepara para agir contra o anticristo. Mas, primeiramente, ele organiza sua investida com os seus anjos para enfrentamento das hostes demoníacas lideradas pelo anticristo e o falso profeta, que eram submissos ao comando do dragão, quer dizer, submissos a Satanás para agir junto com os caídos, né? Esses anjos eram os anjos caídos que estavam junto com o anticristo, o falso profética, e eles eram a mando do próprio Satanás, né? Então essa era a primeira parte que nós vamos falar sobre, né, a vitória, né, de Cristo sobre a besta. Na próxima etapa nós vamos falar da grande batalha, né, contra o bem e contra o mal, quando Jesus Cristo vai reinar e ganhar essa batalha. Você que não é inscrito, inscreva-se, né? E você que quer compartilhar com seus amigos, né? Para os seus amigos, veja o que está acontecendo, porque muitas pessoas estão especulando sobre esse assunto, mas não dizem a verdade, são só especulações. Como já vi até muitos pastores falando que isso já aconteceu. Isso ainda não aconteceu, ainda nós vamos revelar depois ainda dessa parte, né, que vamos falar da grande batalha. Aí eu vou revelar para vocês quando Cristo vai voltar e qual vai ser o tempo que a besta vai imperar aqui na Terra. Tá? Então não perca os outros vídeos e também não perca desde o começo, né, no playlist do mesmo canal, do meu canal, né, veja toda a série completa, né, que vai os últimos acontecimentos do final dos tempos. Vai estar falando de tudo isso que eu já comentei com vocês, né, do livro selado, das 7 trombetas, né, os 7 selos do livro selado, as 7 trombetas e as 7 taças, né, e até o final aqui. Então, não esqueçam de deixar o seu like, né, e Deus abençoe a todos. Até uma próxima.